Olá! Nesse vídeo falaremos sobre os princípios básicos da composição da paisagem. Vamos lá? Os princípios básicos da paisagem nada mais são do que regras. Essas regras que devem ser observadas para formar a composição de uma paisagem. O primeiro princípio básico está ligado à mensagem e o ritmo. E o que é a mensagem? Qual é a função da mensagem, né? É justamente verificar o valor emocional transmitido na mensagem, na paisagem, né? Por meio do projeto paisagístico. Ou seja, é difícil, né, você medir um valor emocional, você fica pensando, como é que a gente mede isso? Mas tem características bem simples, né? Você vai ver se agrada ou se não agrada a pessoa. Existe um público-alvo, né, daquele projeto paisagístico. E é algo bem qualitativo, né? Sim ou não? Agradou, não agradou? Você é indiferente e tal? Essas coisas assim, né? E o ritmo ele está ligado justamente à repetição dos elementos da paisagem. É algo que deve ser executado, né, pelo paisagista de forma inteligente, né, por meio do uso da razão, para concentrar a atenção do observador para certos pontos. Ou seja, algum centro de atenção. Por exemplo, o Jardim Italiano, né? Ele tem aquele centro característico de uma fonte de água exuberante, assim, né? Então, aquele é o ponto focal. E isso é muito importante para... você tem que ter atenção na hora de criar esse ritmo, né? Se você coloca muita repetição de alimento, pode gerar um ruído, né, na comunicação, pode gerar um exagero, né? Algo que vai incomodar a pessoa, né? E se você não coloca nenhum ponto focal, por exemplo, imagina um campo verde sem nada, sem uma árvore, sem nada. Isso gera uma monotonia, um cansaço visual ou até mesmo uma irritação, né? Então, é algo que você tem que... É simples, né? Mas você tem que observar com muito cuidado e usar realmente da razão e da inteligência para posicionar esses aspectos ao longo do projeto paisagístico. Outro elemento, né, outra regra que a gente deve observar é em relação à unidade e à variedade. A unidade, ela consiste na harmonia entre todos os elementos, né? Os elementos que são linha, forma, cor, textura, escala. A gente vai ver um pouco mais sobre esses elementos, mas você já consegue imaginar o que sejam, né? Então, esses elementos que compõem a paisagem, eles têm que ter uma harmonia entre si. Imagina, você faz, por exemplo, caminhos retos e os canteiros redondos, algo que não harmoniza, né? Por exemplo, a harmonia é repetição, né? Dizem isso. Então, se você faz coisas quadradas, você tem que seguir um padrão quadrado, tanto na construção em si, nos caminhos, né? Nos canteiros, nas formas, quanto na composição da vegetação. É mais complexo do que a gente imagina, né? E já a variedade visa quebrar a monotonia, né? Algo variável, algo que varia ao longo do jardim, né? Então, tem que tomar cuidado, assim como o ritmo, né? Uma variedade muito grande gera uma confusão mental, né? Gera um estresse a pessoa que está vendo. E é isso, né? Eu acho que um exemplo que a gente pode citar aqui não é exatamente jardim, mas é numa imagem pessoal, por exemplo, né? Você coloca, sei lá, uma roupa neon com muitos acessórios. Isso é muito variável, né? Existe muita variedade. Você quebrou a monotonia, mas exagerou um pouco, talvez, né? E isso pode acontecer num jardim, né? Colocar muitas cores, muitas flores. A gente acha as flores lindas, né? Mas colocar flor em tudo, cores que não harmonizam entre si. Ah, um lugar tem uma cor quente, aí logo do lado tem uma cor fria, em alturas, tipo, que não estão harmônicas, né? Então, isso é algo que a gente realmente tem que ter cuidado. Outra regra é a da proporção e o equilíbrio. O princípio da proporção ele tem a finalidade de analisar a relação de harmonia entre as partes e os elementos paisagísticos que compõem a paisagem. Quando uma paisagem ela é proporcional, ela pode gerar algumas sensações positivas no observador, como, por exemplo, o aconchego, a sensação de grandiosidade, de imponência, algo bem alto, assim, né? Geralmente, essa grandiosidade, essa imponência, esse aconchego, esse bem-estar pode, dependendo, né? Por exemplo,
uma forma circular de um lago, pode gerar esse aconchego, esse bem-estar. Nas grandes cidades, né, as vegetações elas podem ser um mecanismo de correção para melhorar as proporções de arquitetura paisagística, né? Por exemplo, numa cidade em que existem grandes prédios, né, construções verticais, altas e quadradas, geralmente, né, cheio de quina, você coloca por exemplo, um parque no meio dessa cidade em que existe essa forma circular, essas árvores frondosas, né, que tem essa textura, assim, de tipo um fofo, algo assim, né, que tem movimento, isso equilibra o visual de quem está na cidade. O equilíbrio ele é o responsável pela estabilidade da paisagem, né, no campo visual. Ele pode ser simétrico, né, o equilíbrio, pode ser classificado como simétrico, ou seja, as imagens, né, as características das paisagens, os elementos, eles têm pesos iguais ao redor da paisagem, ao longo da paisagem, ou ele pode ser assimétrico, que são pesos desiguais ao longo da paisagem. Isso, né, serve para chamar atenção, mas deve ser usado com muito cuidado. Outro princípio é o contraste e a dominância. O contraste, né, quando a gente coloca elementos com características opostas juntos, e, né, por exemplo, uma linha horizontal e uma linha vertical, em relação a linhas, né, em relação à forma, uma forma retangular, uma forma circular, textura lisa, grossa, cor, né, tipo uma cor quente, como o amarelo, com uma cor fria, como o azul, por exemplo. E esse contraste, algumas vezes é necessário, é bom para chamar atenção, mas tem que ser usado com muito cuidado, porque geralmente gera aquele ruído, né? Tipo, você olha e parece que algo não está certo naquela imagem, sabe? E o princípio da dominância é quando existe um elemento paisagístico principal, como o que eu citei, da fonte de água num jardim italiano, que é uma característica bem visual, assim, né? E isso tem que ser, é um princípio muito bom de ser usado, né? Pode ser uma escultura, uma fonte de água ou uma grande árvore, sabe? Aquela imagem que a gente vê de um grande campo verde que tem uma árvore bonita no meio e alguém sentado embaixo. É bela essa imagem, né? Traz uma paz, uma sensação de liberdade ali. Então, quando bem construído, ele é um ótimo trabalho, né? Um ótimo elemento no projeto de paisagismo. Mas quando ele é mal usado, né, ele realmente pode dispersar a atenção, causar algum estresse ao observador. Sobre os princípios, era isso que eu tinha para dizer. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.